Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Só até aqui, seu irmão pode sentar no nome de Deus. Eu quero desde já louvar a Deus, irmão, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui louvando a Deus. Tem um bom tempo que eu venho, mas sempre quando eu chego sou recebido com muito carinho. Minha esposa não pôde estar comigo, a gente estamos em festividade na congregação. Trago um abraço para o pastor Iactão, congrego do ministério da DIG, e Deus ele tem me abençoado poderosamente. Como falou aqui o nosso pastor Geilson, são anos, e se eu estou de pé, é porque Jesus tem segurado em minha mão. Se eu estou de pé, não é porque agora, dia 7 de setembro, eu completei 15 anos de cristão. É porque Jesus realmente segurou em minha mão. Porque tempo de crente, você só tem experiência. Se tiver Jesus, vai passar 15, 16, 17, e até a vida de Jesus. Agora, se não tiver com Ele, você pode ter 30. A maior experiência na vida, se afastou de Jesus, aqueles 30 anos vai de água abaixo. Como vai falar o próprio Jesus para os seus discípulos e ouvindo da palavra, dizendo assim: olha, aquele que construía sua casa sobre a rocha, não vai deixar de passar o vento sobre ela, não vai deixar de vir chuva sobre ela, não vai deixar de vir temporal sobre ela, mas ela vai firmar na rocha. O vento vai passar, a chuva vai passar, a tempestade vai passar. A ponto até de alguém olhar para você e dizer assim: mas como é que ele não caiu? É sinal que ele está na rocha. Então, graças a Deus, irmãos, se eu estou aqui nessa noite é porque Jesus tem me sustentado. Louvo a Deus pela vida do pastor Geilson, que foi e é, e tenho certeza que sempre será uma bênção de Deus na minha vida. Ele ainda me conheceu solteiro, né? E ele juntamente comigo ali, a minha noiva ainda na época estava em João Pessoa. Daí ele disse: pastor Geilson, eu estou precisando de um socorro. Aí sabe aquele que está apressado? Mas apressado esperando Jesus, né? Porque por mais que a gente esteja apressado, a gente tem que esperar o tempo de Jesus. E eu disse assim: ó, pastor Jesus, abra comigo uma campanha lá no Salmo 70. Corri para a palavra, né? Aí ali a gente fez 7, acho que quinta-feira, né, pastor? 7 quinta-feira, né? Para Jesus fazer o reboliço, trazer minha noiva para cá, ou eu ir para lá, não sei, né? E depois dessas 7 semanas, ela veio para cá para o Rio, passou um mês, né? E desejou voltar, porque não tinha condição de ficar. Só que Jesus foi um reboliço tão grande, mas tão maravilhoso, vale a pena orar. Olha para o seu irmão e diga assim: vale a pena orar. E passamos ali um ano, irmão, só tudo beija a boca, viu? Porque eu acredito ainda no crente que preserva e espera para o casamento. Esse crente é abençoado. E ali só um ano esperando em Jesus. Depois de quando ele casou, Deus nos abençoou. Hoje eu tenho uma filha que tem 7 anos, vai fazer 8 anos, e meu casamento é uma bênção. Casei com 18 anos, estou com 29 anos, e Deus tem me abençoado poderosamente. E é com essa mulher que eu pretendo viver o resto da minha vida, né? Em nome de Jesus. E sei que
Fizemos agora, dia 11 de agosto, 11 anos de casado. Sabe o que é isso? É uma vida. Já passamos por altos e baixos, mas com Jesus como centro de tudo na nossa vida. Graças a Deus, a gente 11 anos nunca se separou. Isso porque Jesus está na nossa vida. Não é por mérito nosso, porque os irmãos que são casados aqui sabem o que é casamento, né? É uma coisa complicada. Mas eu sempre peço, Jesus, acende o amor no meu coração sempre pela minha esposa. E eu tenho uma esposa abençoada que cuida muito bem de mim. Cuida tanto que eu tive que me cuidar para não engordar muito. Sabe como é nordestino, né? Café da manhã parece um almoço. Mas Deus tem me abençoado. Quantos estão felizes também? Amém! Sem mais delongas, vamos ouvir mais um pouquinho de Deus. Esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, ele narra uma história de misericórdia de Deus para com o povo. Ele narra a história do amor de Deus pelo seu povo. Por mais que esse mesmo povo se afastou de Deus com idolatrias, se afastou de Deus de uma forma terrível, Deus não havia o abandonado. Eles estavam na Babilônia, cativo, mas havia uma promessa sobre esse povo. E a promessa na vida desse povo é que Deus restauraria esta nação. Por mais que estava vivendo em decadência, em escravidão, em solidão, no versículo 11, onde nós lemos, o próprio povo declara com a sua boca que para eles já não havia mais esperança. No capítulo 36 de Ezequiel, antes do 37, antes de Deus levantar o profeta para profetizar sobre a vida do povo de Israel, no 36 Deus chama Ezequiel e diz assim: Ezequiel, eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo. Eu vou resgatar Israel da escravidão. Eu vou levantar essa nação novamente. Aí no 37, Deus ele chama Ezequiel e leva Ezequiel em espírito ao vale. E é dentro desse vale que Deus vai falar profundamente com o profeta. Ezequiel é levado pelo Espírito Santo por Deus ao vale. Chegando no vale em espírito, Ezequiel tem uma visão. E que visão terrível! E que visão decadente! E que visão terrível que Ezequiel vai ter! Deus pergunta para o profeta assim: Ezequiel, o que é que tu estás vendo? Ezequiel olha para Deus, uma forma de falar, responde para Deus dizendo: Senhor, eu vejo apenas ossos no meio deste vale. E Deus vai dizer assim para Ezequiel: irmão, eu quero pregar de uma forma hoje que você entenda o que Deus ele deseja para a sua igreja, o que Deus ele deseja para as nossas vidas. As escolhas que nós fizermos, ela vai trazer consequências, tanto boas como má. Como diz a palavra, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, infelizmente não tem como fugir, eu vou ter que colher o que eu plantei. E Deus fala para o profeta: poderão, Ezequiel, viver estes ossos? Olha a resposta do profeta: Senhor, tu sabes. Na visão óptica de qualquer pessoa, ser humano, olhando para aqueles ossos, que o profeta faz questão de dizer que não estava seco, estava sequíssimo, estava pior do que seco. Na visão da óptica humana, quem olhasse para aquilo dizia assim: não tem como. Não tem como viver esses ossos. Por quê? Porque são ossos. Só que já foi falado aqui nessa noite, para Deus não há nada impossível. Entende isso aqui? O que está sendo, o que foi levantado nesta campanha,
Enquanto Deus, irmão, tiver propósito na sua vida, profecia do diabo, profecia do demônio não prevalece, porque a última palavra ainda continua sendo a de Deus. O profeta vai responder para Deus de uma forma maravilhosa. Ele vai dizer assim: Senhor, tu sabes, se o Senhor quiser, pode reviver. Se o Senhor quiser, isso aqui pode se levantar, pode se tornar um grande exército. E o profeta responde a Deus dizendo: tu sabes, Senhor. E o que é que vai acontecer? Deus vai mandar o profeta Ezequiel profetizar. Só que Ezequiel, isso aí, Ezequiel, pastor Jesus, ele não vai chegar na cabeça do melhor crente, numa forma de falar, no alto comando da igreja, e vai dizer assim: Deus te dá vitória para você, não. Ezequiel não vai chegar ao pastor da igreja, ao rei da época, e vai dizer assim: ei, Deus está contigo, Deus vai te dar vitória. Ezequiel vai profetizar no meio do vale para osso. Ezequiel vai profetizar no meio do vale para coisas que já na alta humana já não mais tem como. Ele não vai profetizar para o crente que se desviou. Ele não vai profetizar para o crente que está fraco na fé. Ele não vai profetizar para o defunto que está dentro do caixão. Ele vai profetizar para osso. Ele vai olhar para o vale, vai olhar para os ossos, e Deus vai dizer: profetiza sobre esses ossos. O que eu quero dizer para essa noite, da parte do Espírito Santo, da parte de Deus para nossas vidas, que ainda há esperança. Não sei como está, não sei como você deixou em casa, não sei, mas há esperança. Porque seguimos um Deus poderoso, que para Ele nada é impossível. É verdade. O povo havia se afastado de Deus, mas Deus não abandonou o povo. Porque Deus não abandona, Deus não larga de mão, Deus não olha, Deus não é como um homem que olha e diz assim: não presta mais, não. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não tem vão. O sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz não foi em vão. Há uma promessa de Deus, e Deus prometeu, tenha certeza, Ele cumprirá essa promessa. Ezequiel vai profetizar no meio do vale para os. É fácil profetizar para os? Não é fácil profetizar para os. Porque Deus olhou para o osso assim: o que vai acontecer com isso? Não tem mais jeito. Não tem mais como, não tem mais solução. Mas Ezequiel não vai indagar a Deus, Ezequiel não vai dizer para Deus que não tem como. Ezequiel vai ouvir Deus falar com ele, dizendo: profetiza sobre este vale. No 36, antes do 37, havia uma promessa de Deus para o povo, que Deus voltaria a tornar a fazer uma aliança com o seu povo. Eu quero se entrar dentro disso aqui. Escuta isso aqui. Isso aqui é importante na vida do crente. É importante ter um casamento estruturado, é importante. Mas antes do casamento estruturado, a primeira aliança que nós temos que fazer é com Deus. Porque se a minha aliança com Deus estiver bem, a minha aliança no casamento certamente vai estar bem. Porque aonde Deus está, na casa que Deus habita, aonde Deus está, irmão, Satanás ele pode até tentar, ele pode até querer, mas Deus é maior dentro da minha casa.
no meio do vale. E o que vai acontecer? O texto vai nos dizer que enquanto Ezequiel profetizava, um grande reboliço acontecia. Quer ver Deus começar a agir? Profetiza aquilo que já não tem mais vida. Começa a profetizar. Porque quando falamos em profecia, quando falamos em profetizar, o que é que muitos crentes querem? Eu vou chegar no culto hoje e Deus vai usar alguém para mim naquele culto hoje. É hoje. Só que Deus quer te usar. Escuta isso aqui. Deus quer usar você como instrumento para profetizar no vale. Pare de esperar a profecia e deixe Deus usar para profetizar. Pare de esperar o profeta chegar até você. Seja profeta de Deus. Ezequiel começa a profetizar, o reboliço começa a acontecer, e ele vai dizer: enquanto eu profetizava, comece a liberar a palavra de bênção, comece a liberar a palavra de restauração, comece a profetizar a palavra de renovo que Deus vai fazer. Escuta isso aqui. Talvez quem olhe para um jovem hoje que ministra aqui, debaixo dessa graça, pense assim: nasceu na igreja. Eu não gostava de igreja. Eu não vou dizer que não gostava de igreja, porque eu nem gostava e também não odiava. Era meu. Minha mãe começou a ver o filho a ir para caminhos decadentes. 4 horas da manhã, o pastor da igreja se levanta no culto à noite e falou assim: nós iremos abrir uma campanha. 4 horas da manhã, aqui na igreja, ou em casa, na igreja. Vamos se reunir dentro da igreja. E você vai começar a orar para Deus fazer um milagre na sua vida. Aleluia! Minha mãe se levantou 4 horas da manhã. Eu era pequeno, com uns 13, 11 anos. Acho que uns 11 anos. 13 anos, começa a ter Jesus 14. Minha mãe chegou para mim e disse assim: ó, amanhã de 4 horas da manhã, tu vai para a igreja comigo. E eu falei assim para minha mãe: eu vou lá. Nem crente eu sou, eu estou aqui na igreja. 4 horas da manhã, a hora aqui. A hora que o jovem está pensando em dormir, né? Queria acordar 10 horas da manhã. Aí minha mãe, escuta isso aqui: mulher de oração, só ela acredita dentro de casa. Meu pai é tribunal. Olhou para mim, olhou para meus irmãos e disse assim: aqui, se vocês quiserem ir para a igreja amanhã de manhã, eu tenho um negócio para contar para vocês. Vai ter leite e pão e bolo. A gente sabe bom. Estratégia. Mulher que entendia que Deus iria restaurar a sua casa, que Deus iria salvar o seu marido, que Deus iria salvar os seus filhos. Aleluia! A gente usa tudo revelado, nem lavar a minha igreja. 4 horas da manhã, minha mãe na frente daquela rama de menina lá. Chegava na igreja, deitava no banco, dormia. Viu minha mãe séria, levantava, minha mãe falava: acorda menina, acorda, vambora. A gente acordava velho do outro e disse assim: cadê o leite? Cadê o pão? Cadê o bolo? Minha mãe dizia: você dormiu demais, acabou. Mas enquanto a gente estava deitado ali, minha mãe estava sobre a nossa cabeça no banco da igreja dizendo: Jesus salva as pessoas. Visita meu marido lá em casa, Jesus salva minha casa.
glória. Não espere, a partir de hoje, guarde essa palavra no seu coração. Não espere profeta chegar até você. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar dentro da sua casa. É você que Deus quer usar no meio da sua família. É você. Eu não sei se o profeta faltou no culto hoje, mas que Deus está levantando um bocado aqui. Que Deus está levantando gente que está entendendo que ele tem que abrir a boca e dizer assim: Deus, eis-me aqui, usa-me. Isso minha mãe veio por anos e anos. 8 anos de oração. Escuta, ela profetizando no vale, e o filho a cada dia, mas iria chegar o dia do reboliço de Deus dentro da casa. Quando você ora a Deus, você está falando com Deus poderoso. Ele não é um Deus que tem o ouvido tampado para que não possa ouvir. Por mais que pareça que ele não está ouvindo, escuta, ele está ouvindo. 8 anos depois, minha mãe profetizando sobre a sua casa. Quem se converte? Irmão Aguinaldo, conhecido como Jatiuca, na cidade de Amilândia, João Pessoa. O homem que o povo olhava para ele, quem bebia com meu pai, dizia assim: quando ele ficar bêbado, deixa ele sozinho. Que ele queria brigar com os próprios amigos dele que estavam bebendo com ele. Em 2007, Jesus pega meu pai, irmão. Depois de 8 anos de oração, diga assim para o seu irmão: vale a pena orar. Diga assim: comece a profetizar sobre os ossos. Isso aqui é um tema maravilhoso. Quarta profética, mas que vem profetizando aqui da profetisa. Mas só pare de profetizar quando você quer. É por isso de Deus. Eu profetizei a quarto, é por isso de uma conversão. Daqui de vontade de pé, dizendo: Senhor. Profetizei aqui, é por isso de uma conversão. Na sexta-feira, eu vou estar profetizando. Eu não vou deixar de profetizar até a revolução de Deus acontecer no meio da minha vida. O meu lar era um lar tribular. Chegava época festiva, Natal, Ano Novo. Oxe, meu pai só ficava com a gente ali naquele momento, depois saía para beber. E quando ele voltava, a gente tinha que sair de casa, porque senão ele batia em menino, batia na mulher. Aí, como a gente tinha 2 casas, quando meu pai saía para beber, ele chegava de madrugada, a gente ia dormir na outra casa. Tudo bem, meu cara, mas o que aconteceu? O pastor Jair conhece meu pai, alguns irmãos que estão aqui conhecem meu pai. Hoje ele é líder de evangelismo dentro dos presídios. Um dia minha mãe chegou em casa, meu pai não era cristão, minha mãe chegou em casa desejosa para fazer a obra. Ela chegou com meu pai e falou assim: sempre aqui, eu quero passar contigo. É porque lá na igreja, para eu começar a me empenhar, abrir culto, envolver com a obra, eu tenho que casar. Tem como você casar comigo? Isso depois de 4 filhos. Minha mãe já está com quase 40 anos, chamando meu pai para casar. Sabe qual foi a resposta do meu pai? Contigo, eu não caso nem ela rápido. Mas ela está casada. Ele disse: olha, escuta isso aqui. Eu não entro dentro da igreja contigo nunca. Na verdade, ele não entrou mais não. Ele deve entrar comigo pedindo a Deus para restaurar a minha saúde. Deus fez uma obra linda na vida do meu pai. Mas foi de um dia para o outro, não. Teve um processo de oração. Teve um processo de profecia no meio do vale.
Já viu? Tem crente que desiste. Tem crente que desiste. Ah, sabe da coisa? Larga de mão. Serve o que Deus quiser. E o que é que você quer? O que é que você quer? Quer que Deus restaure? Mas não tem mais jeito não. Eu já profetizei, eu já orei, eu já abri campanha, eu já chuchurei. Mas você ainda está vivo, ainda pode orar, ainda pode profetizar. Glória a Deus. Meu pai hoje foi uma bênção, pelo amor de Deus. Aleluia. Aí meu pai se converteu, mas agora está minha mãe, meu pai e meus dois irmãos, tudo crente. Só tinha eu e mais um que não era crente. A oração dobrou. Seria menos de 8 anos, irmão. Seria menos de 8 anos para Jesus salvar toda a casa. Um ano depois, meu pai chegou para mim e disse assim: eu tinha 14 anos. Meu pai chegou para mim e falou assim: vamos para a igreja hoje. Eu falei para meu pai assim: vamos. Ele disse: o quê? Ele pegou o cinto e disse: tu vai ou tu apanha? Eu digo: eu vou. Mas Ricardo, mas nem com força, nem com violência, é verdade. Só que eu estava debaixo ainda das asas do meu pai. Aleluia. Vamos parar com essa história de dizer assim: não, mas ele já é grande demais para escutar. Não, se ele estiver debaixo da tua casa por 18 anos, que vai mudar a vida dele é você. Que vai me dar regra como sacerdote do lar é você. Não quer ouvir a voz do sacerdote, então procura a casa. Porque enquanto tu estiver debaixo do seu teto, o sacerdote da casa é você. Quem tenta a regra é você. Aleluia! Que tu escolhe fui para a igreja, fiquei no culto, assisti o culto, não escutei nada. E fiquei com raiva do pastor porque demorou pregando. E fiquei com raiva porque depois do pastor pregando. E o outro irmão continuou pregando. E eu fiquei com raiva para casa. Mas meu pai não só mostrava o símbolo para mim para a igreja. Meu pai dobrava o joelho dizendo: Jesus. Só que convence ao Espírito Santo e não vai lá. Aleluia, já termina agora. Guarda isso aqui no seu coração. Não espere ninguém profetizar. Seja profeta. Não vem para o culto esperando profecia. Venha para o culto dizendo: me usa como profeta lá hoje, Jesus. Porque enquanto você vai profetizando as bênçãos de Deus, você derramando sobre a sua vida sem precisar de ninguém, coloca a mão sobre a sua cabeça. Não é falando que Deus não vai usar, porque Deus pode até usar, mas não se coloque no lugar do que eu quero. Se coloque no lugar do profeta dizendo: me usa, Deus. Está nisso agora. Chegou um dia que meu pai não me chamou para ir para o culto. Eu senti umas dores esquisitas que os médicos não descobriram. Fiz exame na época, tudo, os médicos não descobriram. E eu passei o dia todo, amanheci o dia, começou a sentir essa dor apertava na barriga, aquele troço esquisito, né? Aí meu pai disse assim, foi lá na casa do pastor e falou assim: pastor, tem um senhor lá na casa orar pelo meu filho? O pastor foi lá. O pastor entrou no quarto, eu estava deitado ainda, cheio de dor. Ele olhou para mim e falou assim: meu filho, tudo bem? Olha que pergunta. Ele veio orar comigo que o negócio estava bravo. Ele chegou para mim e disse: estava tudo bem. Eu vou orar por você. Ele põe a mão sobre a minha cabeça, orou por mim. Quando ele terminou a oração, aquilo ficou marcado na minha vida, porque eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha passado por aquilo. Quando ele terminou de orar por mim, que ele tirou a mão, aquela dor sumiu, aliviou, fiquei mais tranquilo. Ele olhou para mim, ele só usou essa palavra, irmão. O Espírito Santo falou pela boca dele. Ele olhou para mim e falou assim: olha, você faz muitas pessoas sorrirem, mas você não é feliz. Aí eu lembro, a mesma hora eu lembrei realmente que algumas semanas atrás eu tinha saído de um show, que eu era palhaço lá na cidade da Paraíba, e eu tinha saído de um show numa faculdade que me chamaram para fazer uma apresentação era um final de negócio de faculdade, e fizeram uma festa e me chamaram para fazer um show lá em João Pessoa, na beira da praia, com um palco imenso, mais de 2.000 pessoas. Eu fiz aquele show, e quando eu cheguei em casa depois do show, isso uma semana
lá, o povo me abraçando, o povo gargalhando, e eu chego em casa, a tristeza está me esperando. Uma semana depois, Deus usa o pastor. Você faz muitas pessoas sorrirem, mas você não é feliz. O pastor só falou isso, não perguntou se eu queria aceitar Jesus, não perguntou se eu queria ser crente, não perguntou nada. Só falou isso, abençoou meu pai, orou por ele, foi embora, eu fiquei no quarto sozinho refletindo, e eu na minha mente assim, eu pensei assim, todo dia eu vou para a igreja. Só não vou ser crente, irmão. Olha que juízo. Vai todo dia para a igreja, você não vai ser crente, tem crente no reino todo dia para a igreja. Imagina eu não querendo ser crente todo dia na igreja. E eu pensei comigo, quando o pastor foi embora, eu vou chamar meu pai. Eu chamei meu pai, meu quarto, pai, a partir de hoje eu vou para a igreja todo dia. Só não quero ser crente, mas eu vou para a igreja todo dia. Dia 7 de setembro de 2007, eu lá no culto. Foi o mesmo culto que eu participei, entendi a palavra, entendi o louvor. Foi o culto que eu prestei atenção. Sentei lá, fiquei, terminou o culto, pastor. Você, quer aceitar Jesus como Salvador? Eu baixei a cabeça e fiquei assim, eita, meu Deus do céu. Cheio de vergonha, porque ele apontou para mim, ele não perguntou quem quer aceitar Jesus. E eu fiquei, meu Deus. Quando eu abri o olho, eu já estava no altar de joelhos. Saí do culto dizendo assim, vou passar uns 5 meses aí, enganando meu pai, dizendo que sou crente, depois eu me disse. 5 meses depois, o Espírito fui batizado no Espírito Santo. Um ano depois, o que eu nunca imaginaria aconteceu. Deus me levantou e me disse, tu serás pregador da minha palavra. E comecei a ganhar almas para Jesus com o meu testemunho, com o testemunho do meu pai, com o testemunho da minha mãe dentro da cidade de Odilândia. Jovem, solteiro. Eu digo, agora eu vou me entregar para a obra. Eu entrava dentro da igreja para jejuar, ficava o dia todo, terminava, ia para o culto e dizia, agora me usa, Jesus, me usa, nem que eu seja o único aqui, mas eu quero que o Senhor me use. Aí Jesus disse, abaixa a bola, vai devagarzinho. Caminho, corra não. E debaixo dessa graça, a minha mãe profetizou por 8 anos sobre o vale. Aleluia, aleluia. Ela não chegou simplesmente num culto de quarta-feira e disse assim, Jesus vai lá e vai. Foi 8 anos. E dentro desses 8 anos, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, às vezes 6 horas da manhã, minha mãe estava dentro da igreja, orando pela família, orando pelos filhos. E daqui a pouco, eu e meu irmão, o único que faltava, aceitou Jesus. E hoje ele na casa, com a graça de Deus, seja o Senhor. Aleluia. Eu já finalizo agora dizendo algo dentro para a sua vida. Aleluia. Isso aqui não foi em vão, viu? Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é profeta. Glória a Deus. Isso aqui veio do coração de Deus, eu não tenho dúvida. Aleluia. Eu não sei qual foi a profecia, qual foi o ato profético que você desejou. Não sei. Mas acredite. Deus fará na sua vida. E se nessa noite você veio para cá esperando o profeta falar com você, graças a Deus o profeta não falou para Deus falou. E o que foi que Deus falou no seu coração? Pare de esperar o profeta, porque Deus é você que Deus quer usar. Amém? Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe os meus irmãos. Deus abençoe o pastor, a pastora, que Deus abençoe. Eu sou grato por essa oportunidade. Continue orando pela minha esposa, minha filha, e pelos meus pais, meus irmãos. Quando você for orar, lembre desse Paraíba bonito que Jesus trouxe lá do meio do mal, para vir profetizar no Rio de Janeiro. E quem olhava para mim dizia assim, rapaz, pode ser tudo, menos pregador. E graças a Deus, que o que ninguém viu, Deus viu. O que ninguém esperava, Deus fez surpresa. Que Deus abençoe. Viu? Peço oração pelo meu ministério. Agora, dia 6 de setembro, eu fui levantado ao presbitério. Pela graça de Deus, o pastor Jesus conhece um pouco da minha caminhada. Tive vários convites para subir evangelista, subir não sei o quê. Eu falei, rapaz, eu quero chegar onde Jesus quiser, eu chego. O pastor chegou para mim e falou assim, Ricardo, tu é o que na igreja? E
Isso ainda não ganhava em dentro de na época. Eu falei assim: eu sou auxiliar de trabalho, ajudo lá. Se tu vir na minha igreja, tu levanta evangelista. Aí eu gemei ali, queria dar uma resposta, mas fiquei sem jeito. Aí ele falou assim: se tu vir na minha igreja, eu desço o óleo na tua cabeça. Aí eu falei assim: olha, eu me perdoei, mas antes do Senhor querer descer o óleo já desceu lá e desceu. Quando eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. E depois aí de 15 anos, hoje estou no presbitério e continuo sendo servo e quero continuar sendo servo. Amém? Que Deus abençoe esta igreja, pastor Luiz, Deus abençoe, pastor.